Saudações a todos. Vamos dar início agora a mais uma aula do nosso módulo de Medicina Interna, onde iremos falar da ultrassonografia da vesícula biliar. Meu nome é Peter Célio Fransolin, sou médico assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico da equipe da doutora Cristina Chamas, chefe do Serviço de Ultrassonografia. Sou membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Paulista de Radiologia e vamos abordar hoje um tema que à primeira vista parece muito fácil, mas que tem algumas armadilhas, alguns pitfalls que devem ser evitados, que é exatamente o estudo da vesícula biliar por ultrassonografia. O ultrassom hoje é considerado um método de excelência, um método padrão para a avaliação da vesícula biliar e nós devemos ter em mente que o seu estudo deve ser realizado de maneira absolutamente regrada, objetiva, evitando assim interpretações errôneas que possam conduzir a um falso positivo ou a um falso negativo. Quando falamos de avaliação por imagem da vesícula biliar, virtualmente todos os métodos de imagem podem ser empregados. Podemos estudar a vesícula biliar através da radiografia simples do abdômen, do colecistograma oral, da medicina nuclear. Vejam, estes métodos têm caído em desuso, na verdade eles já caíram em desuso nas últimas décadas, sendo que hoje virtualmente não se utiliza mais a radiografia simples de abdômen para avaliação da vesícula biliar. Eventualmente alguns cálculos podem ser caracterizados por este método de imagem, mas de maneira acidental ou incidental. O colecistograma oral também foi hoje virtualmente totalmente substituído pela ultrassonografia, restando talvez apenas a prova de Boyden, que também pode ser realizada através do ultrassom. A tomografia computadorizada é um excelente método para a avaliação, não da vesícula biliar, mas das vias biliares, principalmente do hepatocolédoco, permitindo uma boa caracterização de massas ou de cálculos que estejam fora da vesícula biliar. A tomografia pode auxiliar no estudo da vesícula biliar, no entanto, o ultrassom continua sendo o método mais importante e o primeiro método a ser utilizado na sua avaliação. A ressonância magnética também apresenta as mesmas características, mas sem sombra de dúvida o nosso foco nesta aula é a ultrassonografia, método de excelência para avaliação da vesícula biliar, método que pode ser complementado pelo contraste com microbolhas, que é um método que ainda está em estudo no nosso país, em alguns centros ao redor do mundo, demonstrando a sua aplicabilidade em múltiplas patologias, principalmente nas doenças oncológicas. Então vamos começar falando da anatomia ultrassonográfica. A vesícula biliar é um órgão que pode muitas vezes parecer de fácil avaliação, mas ao ultrassom, mas é muito importante que o seu estudo seja feito de maneira regrada. A vesícula biliar guarda uma relação anatômica muito íntima com o fígado, ocupando a loja do hipocôndrio direito. Basicamente, é uma estrutura com formato de um pequeno cilindro, uma estrutura fechada, com absolutamente um fundo cego fechado. As suas paredes devem se apresentarem absolutamente regulares, finas, ecogênicas, e o seu conteúdo classicamente é conhecido como um conteúdo anecoide, um conteúdo límpido, sem material espesso e sem cálculos no seu interior. Normalmente a vesícula biliar não deve exceder 10 centímetros no seu maior eixo, nem deve exceder 4 centímetros no diâmetro transversal. Podemos reconhecer na anatomia ultrassonográfica a região do infundíbulo, podemos reconhecer muito bem a região do corpo e do fundo da vesícula biliar, que vão nos orientar na descrição topográfica de algumas lesões. Qual a técnica de exame que deve ser empregada? Podemos utilizar virtualmente qualquer transdutor, mas por excelência utilizamos o transdutor convexo multifrequencial para estudo da vesícula biliar, e se houver imagens harmônicas, as imagens harmônicas estiverem disponíveis, o estudo das paredes da vesícula biliar torna-se muito melhor. Podemos utilizar transdutores lineares de alta frequência, principalmente em pacientes
magros que permitem acesso a esse método. O preparo necessário básico é o jejum, que vai variar de serviço a serviço, geralmente na casa de 6 horas, podendo eventualmente um jejum mais prolongado ser necessário em casos nos quais a vesícula biliar não esteja totalmente repleta. É importante avaliar a vesícula biliar em decúbito dorsal e decúbito lateral esquerdo, sendo que estas duas avaliações são consideradas obrigatórias. Se não realizarmos a avaliação da vesícula biliar no decúbito lateral esquerdo, o exame não pode ser considerado tecnicamente adequado, porque muitas vezes cálculos ou bile espessa que estão no interior da vesícula biliar podem se desprender, podem se mover e com a sua alteração das mudanças do decúbito nós podemos caracterizar melhor esse material. Então é fundamental que o exame seja realizado obrigatoriamente, não apenas no decúbito dorsal, mas também seja realizado no decúbito lateral esquerdo. É muito importante também a altura, o posicionamento adequado do foco, colocando na altura da área de interesse. Então é muito importante que os colegas tenham conhecimento técnico do aparelho para poder regular a altura do foco. O ganho também é muito importante. Se trabalharmos com ganho exagerado ou com ganho demasiadamente baixo, podemos deixar de visibilizar alguma alteração. As manobras respiratórias são muito importantes para uma perfeita caracterização de cálculos e eventualmente de bile espessa, mas acima de tudo, as manobras respiratórias são muito importantes para que nós possamos realmente congelar uma imagem estática, bonita, adequada para que a documentação seja uma documentação confiável. Podemos realizar a prova de Boyden no caso das suspeitas de discinesia da vesícula biliar, onde é dada uma alimentação gordurosa, como por exemplo uma gemada, um sanduíche com maionese, alguma alimentação com um toque gorduroso mais característico, e depois a vesícula biliar deve ser reavaliada, intervalo de 1 a 2 horas, para ver se houve uma contração efetiva. E não esquecer que a anamnese é fundamental. Por vezes será a anamnese que nos dará o diagnóstico, então é importante perguntar se o nosso paciente já foi operado, se retirou a vesícula biliar, se tem alguma história de doença prévia da vesícula biliar, se principalmente algumas informações como informações gestacionais, faixa etária, que são importantes, pois nós sabemos que mulheres na faixa etária dos 40 anos ou mais, férteis, obesas, podem ter uma incidência aumentada de cálculos na vesícula biliar. Muito bem, então nós temos aqui a avaliação de um exame normal, onde nós podemos ver a correta documentação da vesícula biliar, com suas paredes regulares. Nós podemos também caracterizar que o foco está na altura do interesse e não esquecer também de documentar o hepatocolédoco. Aqui nós podemos ver ele fininho, com a sua medida normal de 0,2 centímetros. Observem aqui a marca do foco. No caso deste aparelho, o foco deve ficar sempre na altura da região de interesse, da região de estudo, para que a imagem esteja otimizada. Devemos lembrar das variações anatômicas da vesícula biliar. Elas não são tão raras, nós podemos encontrar com muita frequência a vesícula biliar que apresenta dobras, que apresenta-se sinuosa, com septações, como nós podemos ver aqui nos exemplos à esquerda e ao meio, e muitas vezes formando essa dobra ou chanfradura na região de seu fundo, que caracteriza a vesícula biliar em barrete frígio. Eu particularmente não gosto de descrever que a vesícula biliar apresenta morfologia de barrete frígio, porque esta nomenclatura não é conhecida por todos os médicos solicitantes. Por vezes é interpretado como sendo uma patologia, quando não é uma variação anatômica. No entanto, é fundamental que o colega, o profissional que trabalha com imagem, reconheça esta variação anatômica, evitando realmente falsos negativos no seu exame. Por quê? Porque nesta região onde nós temos a chanfradura, onde nós temos o barrete frígio, podem se depositar, podem estar presentes cálculos. Então, se nós não reconhecermos a cabeça do chapéu, muitas vezes nós paramos o nosso estudo aqui, nos damos por satisfeitos e deixamos de ver um cálculo no interior da vesícula biliar.
Então é importante que os colegas mapeiem e procurem o órgão em toda a sua extensão, reconhecendo as eventuais variações anatômicas e procurando por cálculos no interior da vesícula biliar. Do ponto de vista de documentação, o Colégio Brasileiro de Radiologia recomenda no mínimo 2 cortes, um no maior eixo e um no eixo transversal da vesícula biliar. Eu digo que isso é o mínimo para deixar de maneira comprovada, de maneira oficial, de maneira documentada que o exame foi realizado e que a vesícula foi caracterizada em toda a sua extensão. É claro, se houverem cálculos, devemos bater fotos dos cálculos, podemos bater uma foto em decúbito dorsal e outra em decúbito lateral, demonstrando a mobilidade do cálculo. Se for um pólipo, podemos documentar que a imagem é fixa, podemos utilizar uma flecha para sinalizar a estrutura que está sendo caracterizada, podemos utilizar o Doppler colorido na busca por fluxo no interior, quando se trata de uma massa ou de um pólipo, mas no mínimo a documentação por ultrassom deve incluir 2 planos de corte para que realmente seja considerada dentro de padrões mínimos aceitáveis. Mas o mais importante é evitar as armadilhas nas quais nós podemos ser surpreendidos. Temos aqui 2 exemplos de armadilhas que não são raras. Nós vemos aqui uma estrutura anecoide, cilíndrica, que parece a vesícula biliar, mas que na verdade era uma pequena alça distendida com líquido em seu interior. Então, quando fazíamos um corte aqui no maior eixo, esta imagem aparecia-se assim e simulava uma vesícula biliar. Percebam nesta imagem à direita, nós podemos ver a vesícula biliar e ao seu lado esta alça. Então tomem cuidado, alças com conteúdo líquido, muitas vezes uma artéria aorta tortuosa, teromatosa ou uma veia cava inferior podem simular, conforme o plano de corte, uma vesícula biliar. Vejam bem, parece um erro grotesco, mas na prática clínica diária, um paciente obeso, um paciente com meteorismo, nós podemos muitas vezes interpretar de maneira errônea. Por isso que é importante mapear o órgão em toda a extensão e confirmar que realmente é a vesícula biliar e não uma outra estrutura anatômica. Aqui uma outra armadilha também muito frequente, nós vemos a vesícula biliar, não temos dúvida de que é a vesícula biliar e vemos uma imagem hiperecogênica que tem uma sombra posterior suja, reverberação, que parece um cálculo, simula um cálculo, mas trata-se na verdade de uma alça de intestino delgado que está passando aqui ao lado e que durante o seu movimento peristáltico faz uma suave impressão na vesícula biliar. Não é um cálculo, aqui, novamente, é o corte transversal que vai demonstrar que a vesícula biliar não apresenta conteúdo no seu interior e que as alças estão adjacentes e externas à parede da vesícula biliar. Então tomem cuidado para não cair nestas armadilhas. Muito bem, quais são as principais patologias que iremos abordar na nossa aula e que constituem 99% das patologias que podem ser estudadas através do ultrassom na prática clínica diária? Podemos encontrar anomalias congênitas, discinesias, como já foi falado, espessamentos da parede da vesícula biliar, as colecistites agudas e alitiásicas, a colecistopatia calculosa, geralmente chamada de colecistopatia crônica calculosa, a presença da bile espessa ou lama biliar, conhecida por muitos clínicos e cirurgiões, a colesterolose, os pólipos vesiculares, a adenomiomatose, a presença de neoplasias que não são tão frequentes, mas que podem ser encontradas na prática ambulatorial e na prática hospitalar, varizes císticas também podem ser caracterizadas principalmente em pacientes com esquistossomose hepatoesplênica. Então aqui nós temos a doença mais frequente da vesícula biliar, a mais importante de ser reconhecida e o motivo pelo qual a grande maioria dos médicos solicitantes nos pedem avaliação com ultrassom, que são os cálculos de vesícula biliar. Eles podem ser isolados ou podem ser múltiplos e são classicamente descritos como imagem hiperecogênica móvel no interior da vesícula biliar que determina a sombra acústica posterior. Dica para os meus colegas: realizem varreduras e decúbitos diferentes e distintos, vejam se o cálculo tem mobilidade. Coloquem o foco na altura da região de estudo, como está aqui e aqui demonstrado. Se o aparelho tem harmônica, utilizem estas frequências harmônicas, porque elas permitem uma melhor caracterização de cálculos e das paredes e do conteúdo da vesícula biliar. E por fim, não esqueçam,
Se o aparelho tem múltiplos recursos de interpolação dos feixes acústicos, que são conhecidos por nomes distintos conforme a marca do aparelho, vocês podem momentaneamente desligar estes recursos para que esta interpolação de feixes cesse e a sombra acústica posterior seja mais marcante, mais bem caracterizada, principalmente em cálculos de pequenas dimensões. Na descrição é a clássica descrição da imagem hiperecogênica móvel com sombra acústica posterior, medindo, no nosso exemplo, aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, compatível com o cálculo no interior da vesícula biliar. O cálculo pode ter múltiplas apresentações, como eu falei, ele pode ser isolado, determinando sombra acústica posterior, ele pode ser móvel, ele pode estar aderido a uma das paredes, eventualmente não ser bem caracterizado. Aqui nós temos uma documentação muito elegante. Quando não é possível enviar um vídeo, um clipe ou um Cineloop Review, nós na verdade podemos enviar 2 fotos, uma em decúbito dorsal e outra em decúbito lateral esquerdo, demonstrando que o cálculo se movimentou com as manobras realizadas. Um buddy mark ou pictograma também pode ser muito útil para deixar a documentação elegante e completa. E eu peço aos nobres colegas que não esqueçam de documentar o leito da vesícula biliar em pacientes que foram submetidos à colecistectomia. Se os senhores realizarem um estudo de um paciente em jejum inadequado e a vesícula estiver murcha, fotografem a vesícula murcha. Se o paciente foi operado, fotografem o leito da vesícula biliar. Não deixem de fotografar a região estudada, por 2 motivos. Primeiro, do ponto de vista de documentação, do ponto de vista legal. Então, com esta foto eu demonstro que eu olhei a região operada e que nada havia na região operada. E segundo, para que os colegas não esqueçam na hora de dar o relatório. É muito frequente não documentarmos a região da vesícula biliar e o relatório ser muitas vezes digitado em momentos mais tardios ou ocorreu um problema com o sistema e o relatório é digitado à noite ou no dia seguinte e por vezes passa um erro técnico. Muitas vezes o relatório é emitido, é assinado por outra pessoa, e, enfim, sai uma vesícula biliar normal num relatório de um paciente colecistectomizado. Isso é inaceitável pelo cirurgião, é um erro grave, é uma falta grave, mas é fácil de acontecer. Então, os colegas têm que tomar muito cuidado com isso, e uma forma de absolutamente terem documentado que o paciente é colecistectomizado é fotografando o leito vesicular. Se eu fotografei o leito vesicular e não existe vesícula biliar, é porque o paciente foi colecistectomizado. Então, isso serve até para o próprio controle no momento de assinar o relatório, caso a pessoa se esqueça do que foi visto e o exame seja relatado horas ou dias após a sua realização. Essa é uma dica. Veja, não é ideal realizar isso, o ideal é fazer o exame e dar o relatório, fazer um outro exame e dar o relatório. Mas isso nem sempre acontece na prática clínica diária. Muitas vezes os relatórios são emitidos no final do dia, no final de uma jornada de trabalho, então é importante que esteja documentado que o paciente é de fato colecistectomizado. Nós podemos encontrar algumas alterações no pós-cirúrgico, como por exemplo, nós podemos encontrar alguns materiais sintéticos, alguns materiais implantados, como por exemplo essa prótese de vias biliares em um paciente oncológico, que ela pode ser muito bem caracterizada. E também podemos encontrar a presença de aerobilia, tanto nas vias biliares intrahepáticas como nas vias biliares extrahepáticas. A aerobilia no passado era considerada um sinal de gravidade, hoje sabemos que ela é virtualmente normal em pacientes colecistectomizados. Então é importante relatar a presença de aerobilia sem outros comemorativos. Também é muito importante avaliar a presença do líquido em pacientes com suspeita de colecistite aguda. Basicamente, no paciente de pronto atendimento, que vem com uma dor em hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo, nós vamos buscar sinais de processo inflamatório agudo, seja ele com cálculo, seja ele sem cálculo, como na colecistite alitiásica. Aqui temos uma imagem clássica de uma colecistite aguda, onde nós podemos observar a vesícula biliar distendida,
com um diâmetro transversal superior a 4 centímetros, as paredes espessadas, delaminadas, a presença de um conteúdo espesso no interior da vesícula biliar, cálculos no interior da vesícula biliar, espessamento e borramento da gordura adjacente e uma camada de líquido, uma lâmina de líquido ao redor da vesícula biliar, num paciente com dor no hipocôndrio direito, caracterizando a colecistite aguda, um achado de emergência cirúrgica. Este é um outro exemplo, um paciente com espessamento da parede da vesícula biliar. Nós vemos uma parede bastante espessada, aí com aproximadamente 4 a 5 milímetros de espessura, um conteúdo espesso, a presença de cálculos em seu interior, paciente com dor no hipocôndrio direito, caracterizando também uma colecistite aguda. Um outro exemplo clássico, todos os mesmos achados, vesícula distendida, paredes espessadas, delaminadas, conteúdo espesso, cálculo na vesícula biliar, muito provavelmente algum cálculo aqui na região do infundíbulo que não foi demonstrado nessa foto e realmente a presença da colecistite aguda. A colecistite, como falei, vai apresentar os mesmos achados, porém com a ausência de cálculos na colecistite alitiásica. A colecistite alitiásica ela é mais frequente em pacientes submetidos a estresse hospitalar, então pacientes queimados, pacientes internados em UTI, pacientes em pós-procedimento cirúrgico podem evoluir com colecistite alitiásica, que deve ser muito bem pesquisada e documentada pela ultrassonografia. Aqui um outro exemplo, nós temos a delaminação das paredes da vesícula biliar, nós temos a presença de uma fina lâmina de líquido ao redor da vesícula biliar, mas sem caracterização de cálculos no seu interior. Aqui só para demonstrar no paciente magro foi utilizado um transdutor linear de alta frequência para demonstrar melhor esse aspecto da parede da vesícula biliar. E quando temos uma colecistite aguda complicada, quando já existe rotura da vesícula biliar, extravasamento do material e formação muitas vezes de um bloqueio, nós vamos encontrar todos estes achados através da ultrassonografia. É claro que muitas vezes fica difícil identificar onde estão realmente as paredes da vesícula biliar, onde começa, onde acaba. Nós podemos ver um cálculo aqui nesta topografia, vemos líquido, talvez bloqueio nessa topografia onde eu estou circundando, mas já começa a ficar um pouco mais difícil caracterizar todas as estruturas que antes haviam sido identificadas. A tomografia computadorizada, neste caso, pode acrescentar informações de uma maneira também muito elegante, mas esse diagnóstico, colecistite aguda complicada, pode virtualmente ser realizado pela ultrassonografia convencional, sem outros complementos. Aqui uma colecistite alitiásica também já com alguns sinais de complicação, já com borramento da gordura adjacente, já com bloqueio, delaminação das paredes, caracterizando aí também um quadro já mais avançado. Agora vamos falar de uma entidade bastante frequente, principalmente em pacientes acamados, pacientes internados, mas que pode ser encontrada em pacientes ambulatoriais, que é a bile espessa, ou lama biliar, ou bile tumefacta, ou bile espessa, como muitas nomenclaturas a adotam como sinônimo. Então nós vemos a presença de um material ecogênico, geralmente móvel, no interior da vesícula biliar, certo? Um material que vai se movimentar com as manobras de decúbito, que pode ou não estar associado com cálculos, e é muito importante, quando presente em pequena quantidade, que ele seja mobilizado, porque se uma pequena quantidade de bile espessa está realmente tumefacta e aderida à parede biliar, o diagnóstico diferencial com um pólipo vesicular muitas vezes é muito difícil ou virtualmente impossível. Então, quando existe uma grande quantidade de bile espessa formando até nível, é fácil, mas quando está em pequena quantidade, é fundamental que seja mobilizado. Então, nós temos aqui uma bile espessa formando um nível no interior da vesícula biliar. Nós vemos que é um material ecogênico que não determina sombra acústica posterior. E, como eu falei, cuidado com a associação, porque muitas vezes existe a presença de cálculos no seu interior associados e até mesmo uma massa nessa topografia pode muitas vezes passar desapercebida. Então temos que tomar cuidado. A presença de uma bile espessa em grande quantidade e ou cálculos no interior da vesícula biliar por vezes limita a avaliação ontológica da parede vesicular posterior. Agora vamos falar de um achado ambulatorial também muito frequente, os pólipos vesiculares. Os pólipos vesiculares são muito frequentes e exigem cuidado por parte do examinador para que realmente nós não percamos, não deixemos de realizar esse diagnóstico.
Então é importante mobilizar o paciente. Quando o pólipo está na parede anterior é mais fácil, porque se fosse uma bile espessa, realmente esse pólipo, essa bile espessa se desprenderia. Como é um pólipo, ele é fixo. Agora, quando o pólipo está na parede posterior, é importante tentar mobilizá-lo, porque se ele se movimentar, não é pólipo, né? O pólipo podem ser múltiplos, pode ser único, um só. Então é importante procurar fazer uma descrição para que o cirurgião tenha a possibilidade de realizar o controle evolutivo. Aqui nós temos um pólipo de maiores dimensões. Geralmente, quando o pólipo tem mais de 1 centímetro, muitos colegas são mais agressivos no tratamento, mas pólipos menores geralmente são acompanhados ambulatorialmente, daí a necessidade de mensuração dos mesmos para controle evolutivo. A colesterolose também é um achado frequente. Nós vamos considerar a colesterolose como o depósito, né, de cristais de colesterol nas paredes, e nós vamos encontrar pequenos pontos hiperecogênicos que não determinam sombra acústica posterior, mas sim um artefato de reverberação conhecido como cauda de cometa. Então, quando nós encontramos esses pequenos pontos hiperecogênicos que determinam reverberação acústica posterior, nós vamos descrever a presença da colesterolose. A adenomiomatose, por sua vez, vai ser caracterizada pela presença de um espessamento parietal, muitas vezes até difícil de ser caracterizado, com áreas de aumento dos seios de Rokitansky-Aschoff, e que podem ser caracterizadas como irregularidades e espessamentos da parede da vesícula biliar e que não devem ser confundidos com tumores, com processos neoplásicos. Agora, observem, estas áreas de espessamento muitas vezes podem estar associadas com a colesterolose. Então, por vezes, iremos encontrar espessamento focal da parede da vesícula biliar, sem massas, sem sinais inflamatórios, com pontos de colesterolose. Então essa associação é frequente, deve ser relatada e devemos então deixar descrito para o controle evolutivo. Um outro tópico da nossa avaliação é a parede da vesícula biliar. Além da colesterolose e da adenomiomatose, nós devemos procurar por outras possíveis causas de espessamento da parede da vesícula biliar. Então, aqui estão listadas virtualmente a grande maioria, se não praticamente todas as moléstias que podem levar a espessamento parietal. Eu não diria todas, mas as mais importantes. Colecistites, a contração pós-prandial, então uma vesícula biliar murcha, a parede aparentemente estará espessada, por isso que não devemos falar de lesões parietais em vesículas biliares murchas. A vesícula deve estar repleta, deve estar cheia, distendida, para que nós possamos realmente falar que as paredes são regulares, né? Não devemos falar das paredes quando a vesícula está murcha. Pacientes com ascite, seja ela de que causa for, vão apresentar espessamento parietal, principalmente quando a ascite é benigna. Pacientes com hipoproteinemia, hepatites de causas múltiplas, esquistossomose hepatoesplênica, pacientes com varizes císticas, as já citadas colesterolose e adenomiomatose, no carcinoma da vesícula biliar, e essa é a nossa grande preocupação quando falamos de espessamento parietal, pacientes com processos infecciosos como o abscesso perivesicular, insuficiência hepática, cardíaca, renal, pacientes com doenças oncológicas, doenças hematológicas, apendicite principalmente complicada, na presença da AIDS, quando ocorre uma necrose da parede e também na dengue. Este tópico da dengue merece uma complementação, merece atenção. Alguns trabalhos da literatura dizem, apesar de inespecífico o espessamento da parede da vesícula biliar, quando estamos em um país cuja dengue apresenta um momento epidêmico, em regiões de epidemia de dengue, a ultrassonografia pode ser utilizada para rastreamento da doença. Então, enquanto aguardamos os exames laboratoriais, o ultrassom de abdômen com espessamento parietal sem outra causa identificada numa região epidêmica de dengue, até que se prove ao contrário, considera-se que aquele paciente está infectado por esta moléstia. Então, na verdade, o ultrassom ele é um método de rastreamento e pode ser utilizado em áreas de epidemia de dengue como um marcador
da doença, um marcador de probabilidade alta da doença, enquanto os exames laboratoriais não confirmam este diagnóstico. Então aqui nós temos o exemplo de um espessamento parietal, uma vesícula biliar delaminada, num paciente jovem de aproximadamente 37 anos de idade, do sexo masculino. Vejam que interessante, poderia ser uma colecistite aguda? Até poderia, se essa vesícula biliar estivesse distendida. Ela não está distendida, não há cálculos, não há líquido ao seu redor e era um paciente com diagnóstico de hepatite pelo tipo A, uma infecção aguda pela hepatite viral, então realmente o diagnóstico ficou como um espessamento parietal secundário a uma hepatite. Aqui um paciente com cirrose e ascite apresentando um espessamento das paredes da vesícula biliar relacionado exatamente a essa ascite. E vamos falar daquele espessamento que muitas vezes torna até difícil caracterizar a parede e o interior da vesícula biliar, no caso as neoplasias, o adenocarcinoma de vesícula biliar. Então, muitas vezes não encontramos a vesícula biliar ou encontramos a vesícula biliar com dificuldade e no seu leito uma massa heterogênea, muitas vezes mista com áreas císticas de permeio e que pode ser muito bem caracterizada na tomografia computadorizada. Então, a presença de massa no leito da vesícula biliar pode ser considerado como um marcador importante quando a vesícula não é caracterizada de forma normal, ela não é caracterizada, até que se prove ao contrário, esta massa é um adenocarcinoma de vesícula biliar. Foi questionado uma vez por mim se isto não poderia ser uma bile espessa, se não poderia ser um material complexo no interior da vesícula biliar, e eu diria que a grande chave para esse diagnóstico diferencial é a presença de fluxo ao Doppler colorido. Então, sempre que estamos diante de uma massa, uma suspeita de neoplasia de vesícula biliar, é bastante interessante utilizar o Doppler colorido para realmente diferenciar de um conteúdo espesso organizado, e esse mesmo aspecto pode ser observado na tomografia computadorizada nas áreas de impregnação anárquica do contraste por tomografia, contraste iodado. Aqui um outro exemplo, onde nós já caracterizamos uma imagem com morfologia de vesícula biliar, com fluxo no seu interior. Então tome cuidado, isso aqui não é bile espessa, isto é massa. E também o mesmo aspecto visto a tomografia computadorizada. O ultrassom também pode ajudar no estadiamento, nós já vemos aqui metástases em múltiplos segmentos hepáticos deste adenocarcinoma de vesícula biliar, aspecto este que também foi demonstrado na tomografia computadorizada. Vejam, o ultrassom não substitui a tomografia, mas é um método que pode fornecer todas as informações ou muitas das informações necessárias para o estadiamento e diagnóstico desta entidade. As vias biliares são temas de uma aula específica, mas eu gostaria de falar alguns tópicos, então devem ser buscadas as dilatações das vias biliares intra e extrahepáticas, Deve ser feita uma pesquisa ativa por cálculos no colédoco. Sei que o colédoco ele é bastante difícil de ser avaliado em toda a extensão, principalmente quando há meteorismo, mas somente a dedicação de tempo durante o exame, a mudança de decúbito e a compressão gradual vão permitir o acesso mais adequado à ultrassonografia e lembrar das neoplasias periampulares que podem levar a uma dilatação da árvore biliar e que devem ser pesquisadas ativamente, tanto no estudo da cabeça do pâncreas, quanto no estudo do colédoco e das vias biliares. Então aqui nós temos um exemplo de uma dilatação do hepatocolédoco, um hepatocolédoco aí virtualmente com 1 centímetro de diâmetro e a presença de uma imagem hiperecogênica que não produz uma sombra tão marcante. Os cálculos no colédoco eles podem não ter uma sombra tão marcante, mas nós vemos muito bem que é um cálculo, uma imagem ovalada no interior da vesícula biliar, tanto no seu corte no maior eixo como no corte transversal, nós podemos caracterizar aqui nessa topografia. Aqui a clássica imagem das dilatações das vias biliares intra e extrahepáticas confluindo aqui, muitas vezes podemos ver uma massa nessa topografia que pode ser um tumor de Klatskin. O tumor de Klatskin ele pode se apresentar como um tumor invisível, então na verdade nós vemos a sua imagem negativa, mas lembrar que cálculos também podem levar à dilatação das vias biliares, embora realmente esse não seja o perfil que nós vamos encontrar, a não ser que esse cálculo seja obstrutivo. Aqui um outro quadro, eu falei de cálculo, é muito comum a associação de moléstias oncológicas com cálculos de vesícula e vias biliares.
Então aqui nós temos uma acentuada dilatação das vias biliares do hepatocolédoco. Nós devemos seguir esse hepatocolédoco buscando a presença da massa ou do cálculo, aqui no caso uma massa, né, um tumor, uma neoplasia periampular, que está determinando um stop abrupto, uma parada abrupta do hepatocolédoco, caracterizando aí realmente esta entidade oncológica que gera dilatação das vias biliares intra e extrahepática. E como eu falei, a concomitância com cálculos é muito grande. Esse paciente apresentava cálculos no interior da vesícula biliar, além da presença da bile espessa. Meus caros colegas, era isso que gostaria de trazer nesta aula. Compreendam que o ultrassom é, sem sombra de dúvida, o grande método a ser utilizado, pelo menos como linha de frente para o estudo da vesícula biliar e das vias biliares, e somente a técnica adequada, somente a dedicação e o empenho de todos vocês na realização de um exame adequado, um exame completo, pode permitir diagnósticos realmente confiáveis. Então, a varredura da vesícula biliar em toda a sua extensão, seja no corte transversal, seja no corte longitudinal, a documentação adequada e o conhecimento das moléstias que podem afetar estes órgãos, realmente estes fatores são fundamentais para o estudo e o diagnóstico da vesícula biliar. A todos eu quero deixar o meu agradecimento pela atenção, espero que a aula tenha sido muito útil a todos e fica o meu cordial abraço a todos, saudações, até logo.